Porque é tão difícil assim pra você comemorar as suas conquistas, se dar um crédito por aquilo que você conseguiu, ao invés de só acreditar que foi um cheque que você cumpriu ou que foi uma obrigação feita. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada, mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre dá pra vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente, mas tudo bem. Amanhã, você e eu tentamos de novo. Gente, de onde será que vem esse sentimento que a gente julga tanto de se autocelebrar? Por que que a gente sempre se impede? Por que que a gente sempre acha que não não foi o bastante, não é o bastante a ponto da gente poder comemorar? E eu não falo de comemorar como se a gente tivesse que, sei lá, contar o que aconteceu, o que conquistou para Deus e o mundo, fazer 1000 publicações em todas as redes sociais para poder comprovar para as pessoas, sabe, se certificarem de que não, aquilo realmente foi uma grande conquista, essa pessoa ela mereceu, ela é digna disso e tal. Parece que o tempo todo a gente precisa de uma aprovação do outro, mas a gente clama tanto por essa aprovação que a gente mesmo já começa a se auto-julgar, ao se auto-impedir de simplesmente se comemorar. Porque inclusive existem conquistas que a gente tem que nem todo mundo precisa saber e que nem todo mundo vai saber. Então, percebe que acaba que a gente mesmo já se coloca nessa posição de se bloquear, de sentir, de celebrar, de comemorar, de se deixar ser feliz de uma forma genuína por aquilo que conseguiu. Você ralou, você deu seu sangue, deu tudo de si, teve noite mal dormida, sofreu, teve dor de cabeça, teve tudo de pior. E ainda assim, no final, quando você consegue, quando você conquista, quando você ganha, que é difícil às vezes a gente vencer, mas quando você vence, simplesmente você: "É, não foi nada, eu tinha que fazer isso, fiz aquilo que eu tinha que fazer, que era minha obrigação e ponto". E aí pra gente começar esse episódio, a gente já olha, tirando esse negócio aqui da gente de não conseguir se comemorar, se celebrar nada, vamos começar a fazer um exercício e começar a pensar. Quando você pensa em celebrar as suas conquistas, existem conquistas que passam pela sua cabeça que são válidas de serem celebradas? Que tipo de conquistas são essas? Você consegue dar um nome para elas? Por exemplo, são conquistas como, ai, uma viagem dos sonhos, passar em um exame no vestibular, conseguir entregar o TCC, conseguir aquela promoção que você tanto quis, sempre sonhou, sempre almejou. Conseguiste pensar aí do lado daí? Conseguiste dar nome para essas conquistas? Então, só que infelizmente eu acho que às vezes acaba sendo um erro a gente dar nome para essas conquistas das que são válidas para a gente comemorar. Porque aí é como se a gente estivesse montando pilares de conquistas, onde existem as conquistas que são válidas de serem celebradas, as que foram mais do que a nossa obrigação e as que não foram nada disso, não foram nem válidas, não foram nem obrigação, a gente fez porque, sei lá, tinha que fazer. E aí eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a gente de conseguir enxergar aquilo que a gente precisa comemorar e que não necessariamente está escrito numa pedra, numa lápide que você precisa seguir à risca aquilo. E com isso eu acho que a gente acaba esquecendo muito sobre a importância dos pequenos passos na nossa vida, na nossa trajetória. Porque às vezes a gente está tão afoita para dar um passo grande na nossa vida que, sabe aquele ditado que fala que a gente não pode dar um passo maior do que a nossa perna? E eu sinto que às vezes é isso, a gente está tão afobada, tão afoita, ansiosa para dar esse passo enorme que a gente não dá conta. Então você tem que parar pra pensar também: "O que é que eu dou conta? O que é que eu consigo fazer?". E aí você vai dando, já tá até acontecendo esses pequenos passos que você tá dando, que são as nossas conquistas diárias, são as nossas micro vitórias do nosso dia, que você ignora elas. Só que se você for olhar, assim, para esses pequenos passos, de uma forma separada, ok, você olha para esse pequeno passo separado, aí você vê que ele é muito pequenininho, que você quase não consegue enxergar ele. Só que se não fosse por ele, você não teria dado mais outros passos à frente, entende? E aí se você for somar todos os pequenos passinhos que você deu ao longo do seu processo, você vai perceber que quando você soma eles, eles são passos enormes, e que são graças a esses passos que você conseguiu fazer coisas muito legais e coisas muito maiores que você antes achava que não tinha capacidade, entende? A gente esquece de olhar esses pequenos passos, a gente esquece de valorizar os pequenos passos e de enxergar eles como de validar eles, sabe?
Eu sempre digo que um passo pequeno, ele ainda é um passo, e ele é um passo muito importante, porque sem eles a gente não consegue avançar. Eu sinto que os pequenos passos, eles são os maiores incentivadores para a gente conseguir fazer outras coisas que a gente não teria tanta coragem assim. Às vezes essa conquista foi ter conseguido levantar da cama. Já parou para pensar? Que às vezes foi ter conseguido lavar o cabelo, ter forças para lavar o cabelo no inverno, gente. Isso aí é um motivo de vitória pra mim que, meu Deus, até quando você consegue secar o seu cabelo, meu Deus do céu, eu estou falando isso porque eu fiz isso hoje. Consegui lavar meu cabelo, consegui secar e deixar ele bonito. Às vezes a sua conquista foi ter não só entregue o TCC, mas foi você ver que você conseguiu terminar ele, que você conseguiu fazer ele, simples assim. Às vezes a sua conquista foi ter conseguido fazer algo que você estava procrastinando há muito tempo, e quando você conseguiu fazer, você resolveu em 5 minutos. As coisas elas já estão acontecendo à nossa volta, mas a gente precisa olhar para elas e dar o devido valor para elas. Nossa, gente, eu acho que a gente já está o tempo todo sofrendo demais com tanta coisa. Para que a gente vai cortar nossas asas para simplesmente não ser feliz com aquilo que a gente queria tanto fazer? Ninguém tá aqui para poder julgar e falar o que com o que você deve gastar ou não a sua energia sendo feliz. A gente já passa tanto tempo triste, meu Deus, a gente tem que se permitir ficar um pouquinho que seja feliz no nosso dia. Eu não tô falando aqui sobre salvar o nosso dia, sobre você fazer uma coisa mirabolante, mas sobre você conseguir, mais uma vez, olhar para as pequenas coisas, para as micro vitórias no seu dia, que já estão acontecendo, mas às vezes você simplesmente está escolhendo não enxergar. Você prefere colocar uma fita adesiva no seu olho para você não enxergar e seguir sua vida. Eu acho que assim, vamos parar de nos impedir de conseguir sentir um calorzinho genuíno de alegria que seja dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que eu faço isso também, mas eu tenho certeza que tu às vezes para e se compara com as conquistas das outras pessoas. Sabe, você vê os posts do LinkedIn, nas redes sociais, a pessoa conseguiu comprar o primeiro carro dela, a pessoa conseguiu comprar a casa dela, a pessoa conseguiu fazer a viagem dos sonhos que também era sua vontade de viajar, ou então você nem queria viajar para aquele lugar, mas você viu que ela conseguiu, aí você pensa na sua viagem que você não conseguiu, e você fica: "Meu Deus, o que que falta para mim? Por que que nada acontece comigo? O que que tem de errado comigo?". Só que a gente já conversou sobre isso, que este é um campo minado. É um campo que é perigosíssimo da gente pisar, da gente andar, porque quando a gente vê, a gente está se comparando com as conquistas das outras pessoas, e a gente pega tudo aquilo que a gente já fez, pega toda a nossa história, amassa ela e coloca sem dó nem piedade num lixo. Será mesmo que é justo com a gente? Será mesmo que é válido a gente continuar seguindo fazendo isso com a gente se maltratar tanto a esse ponto? Até porque as nossas conquistas, elas não devem ser medidas pelas conquistas das outras pessoas. Isso é único, exclusivo nosso, o sentimento é só nosso e só cabe a gente o poder de se celebrar, o poder de a gente se permitir ficar feliz pela gente, por aquilo que a gente conseguiu fazer. Isso é só nosso e ninguém deve e nem pode tirar isso da gente. A gente já se compara demais com as outras pessoas, será que, porra, a gente vai ter que comparar até aquilo que a gente conquistou, que a conquista do fulano é melhor que a nossa? Não, gente, se for pra seguir nesse caminho, aí entrega tudo, porque você já tá escolhendo se afundar, quando você vê a sua vizinha vai ser a Samara lá embaixo no fundo do poço. E não é isso que a gente quer. Tô aqui jogando a corda, que é pra vocês pegarem, a corda tá do lado de vocês. Se vocês não pegarem ela pra poder subir, eu também não posso fazer nada, porque nessas horas não adianta, não vai ter alguém num cavalo branco pra poder pegar a tua mão, estender a mão pra ti, te colocar em cima e mostrar pra vocês o que que você deve fazer, você já sabe o que você deve fazer, mas não dá pra sempre esperar que vai existir uma salvação que vai te pegar e vai mostrar tudo aquilo que você deve fazer. Já tá aqui, tipo, tá do teu lado. Começou ouvindo esse podcast, porque se tu colocou pra ouvir esse episódio em específico, é porque tu sabia que tu estava precisando escutar. Tu sabia que a pedrada tu ia levar, então nem coloca mais o capacete, porque tu merece ir levar esse saculejo, né, na cabeça. Se a gente olha demais para as outras pessoas, a gente acaba achando que não é digna de merecer as conquistas que a gente tem, aquilo que a gente já conseguiu, aquilo que a gente tá já construindo. Para de ficar falando: "Ai, isso aqui
Não, isso aqui não foi nada demais. Ah, eu não fiz mais do que obrigação. Eu tenho certeza absoluta. Eu troco o meu nome, eu troco o nome desse podcast, se vocês não dizerem pra mim que vocês já não falaram isso. Que chega alguém pra elogiar o trabalho de vocês, que chega alguém pra te parabenizar de alguma coisa, e ao invés de você simplesmente pegar e falar a palavra: "Ai, muito obrigada", não. Você escolhe falar que não foi nada, que não fez mais do que a sua obrigação, que "ai, fulano fez melhor que você, não foi só você que fez". Mona, vamos parar, vamos se colocar no nosso lugar e lembrar da nossa devida importância. Eu sei que muitas das vezes a gente também lembra sobre a nossa insignificância, mas vamos também falar sobre a nossa significância, que você é sim muito importante, que a sua conquista é sim muito importante e que você é sim uma Mona maravilhosa, foda, incrível, que não tem como você. Até podem falar que num emprego podem substituir você, mas podem substituir a sua posição, mas nunca quem você é, entende? Existe uma diferença, uma linha muito tênue entre essas 2 coisas. As pessoas, elas podem substituir a sua posição, mas nunca quem você é. Então, por que que você vai excluir, simplesmente, anular a sua vontade de celebrar, anular os parabéns que você recebe de outras pessoas, os abraços, entende? Aceita, só aceita. Se dá esse crédito, aceita, sabe? Tipo assim: "Parabéns fulano, você foi incrível. Muito obrigada. É verdade. Nossa, eu ralei pra caramba". Não vai doer, mana. Te garanto, não vai doer. Só aceita. Faz esse exercício aí também de aceitar os elogios, aceitar as coisas que as pessoas têm pra dizer pra ti, que deve ter um monte de gente que te admira em segredo, que não comenta contigo, assim, por vergonha, sei lá, o que quer que seja, que passa tanta coisa na cabeça das pessoas. O ser humano é uma coisa muito difícil de se decifrar, né, de se entender. Então, deve ter muita gente que te admira, que, sabe, queria estar no teu lugar, queria estar, sabe, fazendo o que tu fazes, que só tu fazes, e tu aí assim: "Ai, ai, eu não fiz nada, ai, eu não sou boa, ai, eu isso é aquilo". Não, vamos parar. Cansadas, sim, tentando, às vezes sim, às vezes não, mas conseguindo. E quando a gente consegue, bora mulheres, garota, se celebrar, se comemorar, festejar, compra aí a tua comida favorita, fala para as tuas amigas, faz um bolinho pra ti, qualquer coisa que seja sobre você. A gente pensa muito no outro, esquece de pensar na gente. Então, vamos tirar um momentinho para a gente se celebrar, para a gente lembrar da gente e para a gente aceitar os elogios, os parabéns e as medalhas que a gente merece, os troféus que a gente merece, né? Ai, porque não sei o que, não foi nada. Foi muita coisa sim. Nossa, foi muito. Eu tenho certeza que tu suaste para conseguir isso que tu queria, que tu sabe, pensou em desistir várias vezes e fez com raiva e fez cansada. E deu o mínimo no dia, e esse dia foi o máximo que tu deste, o teu mínimo foi o máximo. Então, pelo amor de Deus, vamos parar, tá? Vamos, né, eu espero que tenha ficado fixado isso na cabeça de todas nós cansadas aqui desse podcast. Cada vez mais eu vejo que a gente entrou num modo automático, que aí parece que a gente é uma máquina, mano, a gente esquece que, a gente também foi feito para sentir, a gente esquece que foi feito para olhar também com mais carinho para as nossas coisas. Quando foi que a gente esqueceu de olhar com tanto carinho assim pra gente? De, sei lá, eu penso assim: será que você faria isso, falaria essas coisas que você fala pra você e pra sua amiga? Eu tenho certeza que não, sabe, porque vocês não são amigas ruins, vocês são boas pessoas. E será que você deixaria a sua amiga falar isso que você fala pra você? Será que você deixaria ela falar pra ela? Você se permitiria ouvir, deixaria ela falar essas atrocidades todas? Você não deixaria. Então, que dificuldade grande é essa que a gente acaba tendo de se olhar com mais carinho, sabe? De abraçar cada passinho que a gente dá, cada micro conquista, cada micro vitória que a gente alcança e consegue no nosso dia. Eu nunca esqueço um dia que o meu amigo, o Vlad, ele estava se atualizando sobre a nossa vida e ele foi contar pra mim que ele tinha conseguido algo,
em relação à vida dele, que era algo que ele queria muito, que, sabe, demorou tanto pra acontecer e que finalmente tinha acontecido. Só que quando ele me contou isso, ele me contou de um jeito como se não fosse nada. E aí eu lembro que eu simplesmente parei ele, eu falei assim: "Amigo, vamos estar parando aqui, vou te interromper nesse momento e eu vou falar pra ti que, Mona, será que dá pra tu parar de só olhar pra isso que aconteceu contigo como se fosse nada e minimamente comemorar? Nossa, demorou tanto pra tu conseguir, tu ralou pra caramba, tanta coisa aconteceu no caminho pra que isso finalmente se concretizasse e acontecesse. E tu estás me contando sem nenhum esboço de alegria, sem nenhuma, sabe, alívio de só um, na verdade, só um alívio de: "Nossa, eu me livrei disso". Porra! Vamos lembrar que, sabe, antes de tu voltar a ser só um adulto chato e vivendo a vida reclamando de tudo, para pelo menos um instante, vai comprar uma pizza, vai sair, vai, sabe, lembrar que a vida ainda presta de alguma forma, faz alguma coisa por ti e depois tu volta pra tua rotina, sabe, de reclamar e de ser um ser só mais um adulto. Inclusive, foi a partir dessa conversa que eu tive com ele, que eu fiz um vídeo sobre isso, sobre se dar um crédito no meu perfil no Instagram. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E foi um vídeo que eu vi que muitas outras pessoas se identificaram, porque viram o quanto acabam tornando, as conquistas do cotidiano como nada, como só mais alguma coisa que conseguiu avançar, que conseguiu cumprir, que foi uma obrigação e é muito triste você ver que, assim como você, muitas outras pessoas se colocam nessas caixas, colocam os seus objetivos, aquilo que você está conseguindo alcançar, como se fosse nada, sendo que é muita coisa. E como pode você ficar indignado quando os seus amigos se tratam dessa forma, se você mesmo consegue fazer isso com você, sem dó nem piedade, sabe? Esses dias mesmo eu e a minha irmã, a gente se reuniu para poder comemorar que a nossa amiga, a Vitória, ela tinha alcançado 5.000 seguidores no Instagram, e era o sonho dela, assim, conseguir finalmente alcançar esse marco. Ela sentia que ela nunca conseguia chegar. Quando ela conseguiu, ela ficou muito feliz, a gente ficou muito feliz. Às vezes isso é um ponto muito importante, às vezes a gente também precisa olhar com carinho e lembrar os nossos amigos do quão é importante que eles se olhem com mais carinho, para que eles vejam e sintam que a gente também tá olhando para eles com mais carinho. Sabe, às vezes, quando você não tá, valorizando aquela sua conquista, até um amigo seu falar, lembrar você disso e você ficar: "Nossa, verdade". Realmente, você lembrar tudo que você passou até conseguir aquilo. E aí foi muito legal, a gente fez até um bolinho, não sei se vocês viram, se vocês acompanharam no Instagram, mas eu postei uns stories da gente que chegou, a gente fez surpresa, a gente estava escondida na casa dela, então ela chegou do trabalho, a gente estava lá com tudo apagado, e aí tinha um bolinho escrito: "Veio aí, 5K da Vicky", e aí foi muito legal, assim, então foi o momento da gente, não só celebrar a conquista da Vicky, mas da gente sempre estar feliz pelos nossos amigos e lembrar que a forma como a gente trata eles deveria também ser a forma como a gente deveria se tratar. Sabe? Foi um lembrete também pra mim de a forma como eu trato os meus amigos, a forma como eu quero que os meus amigos se olhem, é a forma como eu deveria me olhar também mais, como eu deveria também fazer mais comigo. E eu tô falando isso aqui, mas nem eu saio ilesa disso, tá? Porque vinha, eh, sem entender os passos do podcast, se era isso mesmo que eu queria, se estava dando certo. Eu acho que às vezes a gente fica tão presa querendo alcançar aquele objetivo principal que a gente se perde e não percebe tudo aquilo que já tá acontecendo. Quando atingiu o marco de 1.000 seguidoras cansadas aqui no Spotify, eu fiquei feliz, mas eu vejo que eu não dei a devida importância que eu deveria dar, sabe. Ainda mais que o podcast era um sonho, assim, que eu tinha era um projeto que eu tinha muita vontade de dar vida, de simplesmente fazer acontecer. E aí, eu lembro que eu só falei, eu postei no story, mas eu não falei, não fiz nada demais, assim, eu só, tipo, eu lidei como se fosse uma obrigação minha. "Ah, pô, que bom, né, cheguei em 1.000 seguidores e é isso, mas tem muita gente que é melhor do que eu, quem sou eu na fila do pão, né". E aí a minha irmã me deu uma plaquinha, me deu um presente, né. Pra quem tá vendo isso em vídeo, é essa plaquinha que tá aparecendo aqui no vídeo do "Mereces lo blá, merece lo que sueñas", o meu espanhol do RBD deu uma falhada aqui. "Merece lo que sueñas", pra me lembrar que eu mereço mesmo tudo aquilo que eu sonho, e que é isso, é um lembrete de que
as coisas já estão acontecendo e que eu não preciso ter uma pressa para que tudo já esteja acontecendo de uma forma perfeita. Vai ter dias que eu vou falhar, vai ter dias que eu vou gravar e que vai ser horrível, que eu vou sentir que tudo tá atrapalhando para acontecer, que eu não vou estar conseguindo, sei lá, escrever um roteiro decente. Mas tem dias também que vão ser legais, que vão ser bons, sabe? Eu acho que não vai doer pra você e nem pra mim se comemorar. Não vai doer, não vai cair seu braço, nada vai acontecer, sabe? E aí a gente para pra pensar, né? Como pode você pedir e desejar por reconhecimento, sendo que você mesma não faz isso com você? Você mesma não reconhece o seu potencial, não enxerga o seu potencial. Então não adianta de nada, às vezes, a gente pedir pro outro uma coisa que nem a gente consegue enxergar na gente. Eu falei isso uma vez nesse vídeo que eu postei ano passado no Instagram sobre se dar um crédito. O sucesso é uma série de pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. E eu tenho certeza absoluta que você está esquecendo de olhar para aquilo que você já conquistou, de olhar para sua história, de olhar para as suas conquistas que já estão à sua volta. Só que é isso, você não tem a capacidade de olhar, você não se permite olhar. Você não se permite olhar para isso de uma forma que você possa celebrar, porque parece que não é suficiente, que você poderia ter feito melhor, você poderia ter feito mais. Porque pensa, se você for juntar todas as peças de tudo que você já viveu, de tudo que você já conseguiu fazer, a sua conquista já é enorme. Ela já tem um tamanho tão surreal que ela só quer que você enxergue ela, que dê a devida importância pra você comemorar, pra você, sabe, conseguir se dar um crédito. Mas você simplesmente não é capaz de se enxergar. Você não é capaz de enxergar aquilo que você já conseguiu como algo digno, relevante pra você comemorar. Quem tá ditando essa relevância, infelizmente, é você. Você prefere simplesmente pegar tudo aquilo que você já conquistou, que já aconteceu com você, e engavetar, trancar numa gaveta, jogar num poço e simplesmente esquecer aquilo, fingir que não foi nada, do que simplesmente pegar cada pecinha do que você já conquistou, colocar numa prateleira como se fosse uma exposição para você sempre olhar, sempre lembrar que você já fez tanta coisa por você, para você ser quem você já é hoje. Você merece comemorar tudo aquilo que você queria e que você já conseguiu. Você merece lembrar você o quanto de coisa que você já conseguiu viver, que você já conseguiu fazer, que você já sentiu e conseguiu depois de muita dor. Não estou aqui romantizando a dor, mas eu já estou aqui te lembrando que, porra, você já conseguiu fazer tanta coisa, sabe? Com muito menos. E você tá aí com uma facilidade para simplesmente colocar isso tudo no lixo. Para um pouco hoje, depois, essa semana, para comemorar quem você já é hoje, aquilo que você conseguiu. Qual foi a sua micro vitória de hoje? Foi conseguir escutar esse episódio até o final? Porque você sabia que ia ser doloroso? Não sei. Mas tu merece comemorar tudo aquilo que você queria, tudo aquilo que você conseguiu e nem sabia que você queria, sabe? Eu acho que a gente merece tanta coisa boa e lembrar de desejar essas coisas boas pra gente, não só para os outros. Lembrar que não tem que ser fácil desejar as coisas boas só para os outros, mas que antes de ser fácil para os outros, a gente tem que lembrar que tem que ser fácil comemorar as coisas boas que acontecem com a gente. E eu acho bom e eu espero muito que você comemore alguma coisa hoje, depois de escutar esse episódio. Já me conta aqui nos comentários, porque eu vou amar fazer parte e comemorar contigo isso que tu vai comemorar. E aí, doeu muito esse episódio? Quero saber o que que vocês acharam. Eu acho que o nosso emoji final de hoje aqui, desse episódio, ele tem que ser um troféu. Que aí esse troféu vai ser um troféu para todas as cansadas, mas tentando celebrar as suas conquistas, pra gente lembrar que a gente merece ser celebrada, que a gente merece celebrar as nossas amigas, os nossos amigos, mas que também a gente merece muito comemorar aquilo que a gente demorou tanto assim pra conseguir, sabe? Então, nosso emoji final aqui, se você chegou até o final desse episódio, coloca aí um emoji de troféuzinho. Inclusive, se puder, compartilhe esse episódio ou compartilhe o podcast para alguma cansada, alguma amiga sua que você tem certeza que ela é uma cansada, mas tentando e que ela precisa fazer parte da nossa comunidade. Se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @nataliapaixão e no TikTok é @natalia.paixão. E também lembrando que tem a nossa comunidade do Cansada Mas Tentando no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, é só clicar aqui no link da descrição desse episódio. Tô ansiosa para ler os comentários e saber como você se sentir em relação a esse episódio. Também, claro, não esqueça de me contar qual conquista você vai comemorar hoje depois de ouvir esse episódio, tá bom? Isso é uma tarefa.
ouviu? Não esqueçam de cumprir ela, de exercer ela. Beijo, até o próximo episódio.